Você sabia que o som alto, a umidade e o excesso de limpeza podem causar danos irreversíveis à audição? Por isso vamos mostrar como cuidar do nosso ouvido e perceber os sinais que indicam uma possível surdez. O ouvido humano é um órgão altamente sensível. É responsável pela captação de vibrações no ar, que são os sons, e transformação desses sons em impulsos nervosos que o cérebro codifica. Existe uma transmissão de uma onda sonora que é captada pelo nosso ouvido, que de fato é um receptor. E essa informação auditiva, na forma de uma onda mecânica, vai ser transformada dentro do ouvido para ser interpretada pelo cérebro posteriormente. Além da função de captar sons, este órgão também está relacionado ao equilíbrio do corpo e é dividido em 3 partes: o externo, médio e o interno. O fenômeno auditivo ele começa com a captação sonora através da parte anatômica que corresponde ao ouvido externo, a orelha e o conduto auditivo, que serve apenas, como o próprio nome diz, de conduto para a transmissão dessa vibração sonora através do ar. Quando essa vibração atinge a membrana timpânica, que delimita o espaço entre a orelha média e a orelha externa, ocorre uma vibração dessa sutil membrana que vai transmitir essa onda mecânica para a caixa timpânica, que corresponde à orelha média. A orelha interna participa com a transformação desse estímulo sonoro na forma de uma onda mecânica em um estímulo elétrico, que vai ser enviado ao cérebro através do nervo auditivo e das vias auditivas. Em formas técnicas da medicina, este é o procedimento do ouvido para a captura de um som. E na parte auditiva, o excesso de ruído é muito prejudicial. Existem pessoas que têm o hábito de escutar música alta ou usam fone de ouvido com muita frequência. Sim, existe um risco. Essa fonte sonora ela fica muito próxima do ouvido médio, não existindo uma alternativa muito grande para a dissipação dessas ondas, e devido também ao alto volume que as pessoas estão acostumadas a utilizar esse meio, pode gerar uma perda auditiva induzida pelo ruído. Se você tem o costume de pegar um cotonete e limpar o ouvido, presta atenção nessas dicas. Muitas pessoas acham que a cera é considerada como uma sujeira, mas pelo contrário, ela protege a pele do seu ouvido. Que a cera do nosso ouvido ela contém até mesmo emolientes naturais para a pele do conduto, que seriam como hidratantes. Ela contém também antibacterianos e antifúngicos naturais. Também pela sua consistência, pelo seu odor característico, ela serve como um mecanismo para espantar insetos. Então, em vários aspectos, ela tem um efeito protetor. Então, existe uma tendência muito grande do nosso paciente a fazer uso do cotonete, introduzindo ele dentro do canal auditivo, e isso pode gerar escoriações que podem virar porta de entrada para algum agente infeccioso. A maneira certa para usar o cotonete, como seria? A maneira certa seria na parte externa da orelha. Então, bebês que têm as dobras do pavilhão auditivo muito delicadas, que às vezes a higiene pode ficar um pouco comprometida. Mas na maioria das pessoas adultas, a higiene normal no banho de chuveiro é o suficiente, evitando introduzir o cotonete dentro do conduto. Segundo pesquisa, um grupo de pessoas conversando em tom normal chega a 55 decibéis. Uma construção civil, 90. Os barulhos de um aeroporto, 162. E uma festa, aproximadamente 220 decibéis. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. Mudando de assunto, mas continuando com o quadro Saúde em Alerta, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é ciumento? Ou conhece alguém que é? Então esta matéria vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse sentimento. Mas você sabia que, além deste sentimento em relacionamentos, também existe o ciúme por bens materiais? Acompanhe a reportagem a partir de agora. De todas as emoções que o ser humano apresenta, o ciúme é um dos mais comuns. Ciúme em relacionamentos, nas amizades, com bens materiais e até mesmo no ambiente de trabalho são bastante percebidos na população brasileira.
Mas por que as pessoas sentem ciúmes? Ela sente ciúme porque ela acha que o outro pertence a ela. Então, quando ela fica insegura porque ela pode perder a posse do outro, ela sente ciúme. O ciúme envolve 3 pessoas ou mais. O sujeito ativo, que é aquele que sente, o sujeito passivo, que é aquele por quem sente, e as pessoas que são a causa do ciúme. Você é ciumenta? Não, não sou ciumenta. Normalmente, que tipo de ciúmes que você costuma ouvir das pessoas que elas têm? Geralmente, marido, filho, né? As sogras reclamam muito. Você é ciumento? Um pouco. Que tipo de ciúme que você já sentiu? Traição. Acho que ciúme nenhum eu tive, assim, porque acho que cada um... Ai, não sei nem dizer o que, por que eu não tenho ciúme. Você emprestaria um carro recém-comprado para uma melhor amiga sua? Sim. E você é ciumento? Não sou muito, não. Não me apego. Se a gente confia, né, aí não tem por que ter ciúme. E o que as pessoas fazem para controlar o ciúme? O que você tenta para controlar os ciúmes? É muito difícil controlar os ciúmes, hein? É difícil, muito difícil. Se o ciúme pode influenciar de uma forma negativa no ser humano, então por que algumas pessoas continuam tendo esse tipo de sentimento? Primeiro porque o ciúme é uma coisa de marcação de território extremamente primitivo. Quando o ser humano, quer dizer, ele virou de animal, que algumas crenças têm, e virou gente, então se delimitava um território. Aquilo que pertencia ao território é algo extremamente primitivo. Então, quando alguém sente ciúme do outro, é como se o outro está vindo alguém lá e tirar do seu território. Mas com o que exatamente o ciúme está relacionado? O ciúme ele está relacionado normalmente à posse sobre como se fosse outra pessoa, um objeto. Então, se sente ciúme daquele objeto, porque aquele objeto é meu. E eu tenho dificuldade de compartilhar aquele objeto que no caso seria o outro. Porque as mulheres elas têm a intuição de que algo está errado. Primeiro que as mulheres elas pegam detalhes nas coisas do dia a dia. E quando algum indício fica diferente do que elas estão acostumadas, então elas percebem que algo está diferente, então desperta o ciúme, né? Tem um ciúme para bem material, né? Normalmente quando uma pessoa compra alguma coisa, a outra fica com ciúme porque ela conseguiu adquirir aquele bem material. Por que acontece isso? Por que as pessoas têm ciúmes com bens materiais? Nós podemos dizer muitas vezes ciúme quando está ligada a pessoas de ordem familiar. Um irmão comprou um produto que o outro gostaria, ou marido, ex-marido, ex-mulher, então realmente nós colocamos ciúme da posse. Quando é fora, aí a gente coloca que é inveja, porque como que aquele outro tem e eu não tenho? Então aí que ocorre isso, o ciúme do bem material alheio, que dá uma de impotência, como é que aquele outro consegue e eu não consigo? Aí eu tenho que analisar o que está acontecendo comigo para eu ter esse sentimento. Independente de como seja concebido, o ciúme deve ter limites para não invadir a individualidade do outro. Portanto, não exagere e desta maneira não prejudicará a outra parte e nem a você mesmo.